Eu ouvi mais de uma vez Janaína, moradora de Jardins, contar a história do avô de seu avô. Já ouvi uma versão triste, outra animada, outra incompleta, uma outra que não batia com a anterior, e uma vez me contou devaneando, sem começo e nem fim, mas o embrião da história sempre foram o mesmo. Tempo, inimigo do obsoleto, movimenta as marés, os rios e os planetas. Jardins, como uma piada sem graça, era o nome que se deu ao chão que a gente pisava. Jardins, em seu projeto arquitetônico, aos poucos esqueceu dos bosques, das praças, dos quintais e, obviamente, dos próprios jardins. Ai, ai. Escuto Janaína falando isso e rindo muito. Eu também ouvi Janaína dizer mais de 10 vezes que existe uma imitação de uma planta empoeirada, feita de plástico, na encruzilhada de algum shopping de jardins, para que as pessoas não esquecessem a movimentação tão benevolente que foi fingar jardins no nosso chão. Mas a conta não fecha e eu mesmo nunca cheguei a ver essa planta. É, isso é uma confusão na minha cabeça. Não entendo nada. As paredes com grafites não grafitadas de jardins, aos poucos viraram sua marca registrada. Perdi a conta de quantas vezes ouvi Janaína dizer que desde o tempo de seu avô, Gisvaldo, as pessoas já há tempos não lembravam por que jardim se chamava assim. Tempo, inimigo do obsoleto. Nem é bom nem é ruim. O ofício do tempo é manter o movimento. Ouvi algumas vezes Janaína dizer. O tempo é dançarino. E das inúmeras vezes que Janaína me contou a história do avô de seu avô, tio Gisvaldo, senti um profundo atravessamento na vez que confidenciou sua passagem. É que Janaína, muito criança, de cabeça aberta e curiosa, era apaixonada pelas histórias que o avô contava. Tio Gisvaldo dizia que o avô passava os dias da vida perto de uma grande cobra azul e verde, que corria o dia todo e nunca acabava. Janaína, por muitos anos, imaginou o réptil gigantesco, até decifrar o enigma do rio. Só a partir daí pôde ouvir o restante da história da boca de seu avô. Seu Osvaldo dizia que o avô contava ter vivido numa terra na beira de um rio. A história nunca contara da mesma forma. Tinha dia que nascia da boca de seu Osvaldo um rio tão largo que não se via a outra margem e se misturava com o céu. Tinha dia que o rio era fininho e que dava até para atravessar com o pé e ver os peixes sem muito esforço. Tinha dia que o rio corria para trás e subia as pedras. Repetiu Janaína para mim a história do avô de seu avô, que seus olhos brilhavam. Tinha uma versão que se ficasse tempo suficiente sentado na beira do rio, se podia ouvir o vento cantar e as pedras responder. Todo tipo de animal vinha beber nesse rio. Gente e bicho bebia junto. Jumento, elefante, jaguatirica, cachorro do mato, girafa, tatu, galinha e até urso. Tinha todo tipo de fruta no pé e todo tipo de canto de passarinho no céu. Para o olho aberto e curioso de Janaína, a fala do avô era uma fonte de imagens coloridas e rodopiantes, cheias de vida e sem fim no horizonte. Muito diferente de Jardins, onde nascera ela, a mãe, o avô, a avó e até o pai ausente que nunca conheceu, que tinha dinheiro, mas da cor desse dinheiro Janaína e a família nunca viram. Gisvaldo, em dias de lua cheia, convidava Janaína para passear pelas ruas claras da cidade, sempre passando pela bodega do seu Inácio, pelo posto de gasolina pouco iluminado e atravessando um campinho de futebol feito de grama sintética, até chegarem num trecho silencioso do campo, cheio de bancos, onde se podia sentar, passar horas sentindo a brisa bater na cara. Brisa que vinha e se ia sempre na mesma direção. Janaína amava o movimento do cabelo e o frescor na nuca. Vivia dizendo ao avô que nunca sentia brisa igual em nenhum outro lugar de Jardins.
era o lugar secreto deles. Toda lua cheia era dito e feito. Estavam lá, avô e neta, sentados enquanto se ouvia a voz de Gisvaldo, contador de histórias, contando vivências na beira do rio. Foi somente aos 14 anos que Dona Lúcia, avó de Janaína, começou a se preocupar com a paixão em vislumbre da neta pelas histórias contadas pelo seu avô. No coração de Dona Lúcia, Janaína pensaria mais no presente, na vida que tinha e que precisava levar em Jardins, muito diferente das histórias do avô de seu avô. Ela sempre teve uma boa intenção. Ouvi Janaína dizer uma dúzia de vezes, sempre que chegava nessa parte da história. Menina, essas coisas que teu avô te conta não são verdade, disse Dona Lúcia. E Cairó, não existe? E o rio? O brilho dos olhos de Janaína sumia aos poucos enquanto a avó respondia. Não, é verdade. Mas era só um rio, com o povo morando perto e meia dúzia de bicho. Casa de taipa, era uma vila. Só, Vila de Cairó. Iguais elas, existiam muitas. Janaína não sabia mais em quem acreditar. Aos poucos deduziu por si mesma que a fantasia contada pelo seu avô não podia ser verdade. Era bonita demais. E no fim, as cores e a vida de Cairó, o povo em volta do rio, perdeu o brilho na lembrança de Janaína. Com o tempo, a escola, a faculdade e outros desejos, Janaína foi se afastando do mundo de Cairó e, consequentemente, de seu avô. Tempo, inimigo do obsoleto. E ali, Gisvaldo virou obsolescência aos olhos de Janaína. No dia da passagem de seu Gisvaldo, o sol saiu um pouco e as nuvens carregadas de chuva dançavam pelo céu. Janaína acordara naquele mesmo dia com uma dor de cabeça que durou apenas segundos, mas que foi forte o suficiente para lhe deixar alerta. Era 2 choques elétricos, que percorreram em sua nuca a testa, tão rápidos quanto a luz. E assim como veio, do nada, a dor se foi, e deixou em Janaína o aviso. Seu Gisvaldo acordou, tomou café e sentou na cadeira de balanço para assistir o tempo passar. Antes mesmo do almoço chegar, o avô de Janaína se encontrava com os olhos fechados, como quem cochilava na cadeira. O baque da notícia só derrubou Janaína horas depois. Fosse pela distância, fosse pela dormência, fosse pela inabitabilidade desse tipo de notícia em sua rotina. Janaína não sabia, mas sentia vergonha. Queria ter chorado na hora em que soube. Evitou a casa da avó até às 6 da tarde, dando desculpas esfarrapadas que nunca nem foram pedidas. Queria sumir, ser invisível, nunca ter estado ali. Se sentia obrigada a estar na casa dos avós, e Janaína detestava se sentir obrigada a qualquer coisa que fosse. Sentiu culpa pela distância que se instaurou entre os dois. Eu podia ter perdoado ele. Era só histórias e eu era uma criança sedenta por elas. Para Janaína, funerais eram rituais desnecessários e restidamente evitáveis. Levou mais de horas para criar coragem e se aproximar do avô, que a surpreendera com um rosto bem mais envelhecido que ela lembrava. Já não era mais possível para Janaína estar presente ali, e vagou pelo bairro onde cresceu. Só ameaçava chover, com abafado, nada se movia. E parecia que Gisvaldo tinha levado o tempo com ele. Tudo parecia ter parado. Janaína, ainda confusa, sabia no interior do peito que caminhos tomar para encontrar o que precisava. Mas queria traçar seus próprios passos, sua própria história. E assim, evitou a bodega de seu Inácio, o posto e o campo de futebol. Vagou sem enxergar por onde ia, ainda que de olhos bem abertos, por 2 vezes,
parecia ter se perdido, e o peito começava a agitar e perder ar. Sem saber como, guiada pelos próprios passos, caminhou pelas calçadas desconhecidas que fazia do seu peito respirar novamente. A cada passo, uma inspiração mais calma. A cada passo, uma inspiração mais lenta. E então parou. Janaína perceberá que os caminhos que tomou levaram ao mesmo lugar que evitava. Os bancos perto do campo, onde a brisa batia. O lugar secreto dela e do avô. Talvez a brisa tenha me guiado. Olhou para o banco vazio por alguns segundos até sentar nele. Ali, no silêncio, na brisa, pôde finalmente entender o que precisava para sentir o seu luto. Nada cantava além do vento que batia em seu rosto e levantava os cachos de seus cabelos. E então sentiu a paz. Sentiu que perdoara o avô. Na verdade, não lembrava nem mais como era a dor do remorso. Quando a chuva finalmente caiu, Janaína já não sabia mais se o rosto molhado era de lágrimas ou das gotas. Mas nada daquelas águas que corriam ao redor de si lhe fazia algum mal, lhe trazia alguma dor. Janaína sentiu que entendia, e sentiu a fala do vento e o afago da chuva, a humildade do silêncio e a paciência do chão que pisava. E além da dor do luto, a brisa também havia levado as nuvens e a chuva, e por fim, a grande lua apareceu no céu. Janaína finalmente pôde entender a voz que tentava falar com ela. Sentiu o gosto do vento na ponta dos dedos e enxergava a vida na gigantesca rocha branca que refletia a luz no céu, cheia de marcas de vivência. O ofício da lua é mexer com a água, e o ofício da água é entrar em todo canto que ela chega, fazendo curvas, despencando, driblando, escorrendo, secando, evaporando. Desse jeito, vai ter água no chão, no céu e até na gente. Cansei de ouvir Janaína dizer isso. Só então, Janaína pôde ouvir a voz, a quem sempre lhe falou e nunca se escutou. Só então, Janaína pôde ter certeza da dúvida que carregava por anos. Só então, percebeu que jamais estaria só. Cairó? Sussurrava Janaína. E Cairó respondia. Sempre que Janaína falava, Cairó dizia. Sempre que ela perguntava, Cairó respondia. Cairó corria debaixo do chão, viva como nunca, viva como sempre, orgulhosa e serena, encontrando sempre o meio de continuar. Coube em um dia, numa época em que se falava com todo mundo e se olhava para os olhos de tudo, o avô do avô de Janaína cuidar de Cairó, para que Cairó sempre pudesse cuidar de todo mundo. Coube muito depois ao avô de Janaína esse ofício. E naquele dia, olhando a lua, Janaína decidiu assumir o ofício de sua família. E toda lua cheia, ela estava lá. Janaína se formou, é arquiteta, e a primeira da família a se formar numa faculdade. Quer mudar a cara de jardim a partir das casas das pessoas. Janaína teve 2 filhos, Kaique e Caia, e todos viviam com Caririnho, um desconfiado gato siamês. Eu, mais velho, ainda alcancei Voluça em vida, ouvindo minha mãe contar as mesmas histórias que o avô dela contava. Amo as histórias que ela conta, de todas as formas como ela conta. Aprendi a entender, e quando não entendo, aceito como elas são. Mas eu fascino pela lua, o Cairó, igual minha mãe e o avô dela, quem tem a mesma minha irmã mais nova, Caia, que senta com a mãe no banco do campo para ouvir as histórias. Janaína. Senti a brisa da lua e juntas ouvi Cairó.